Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a feminilidade. Nós sabemos que o ser feminina, e eu acho que vocês vão concordar comigo, é um dom de Deus, é algo que Deus deu à mulher. Deus deu a nós. Apesar das modernidades do século, né? Nós estamos aí vivendo tempos onde a mulher alcançou patamares, ela alcançou em todas as áreas, né? Profissional, familiar, quase ali se equiparando com o homem. E, de alguma forma, essa feminilidade ela tem sido roubada da mulher. Porque quando Deus criou a mulher, Ele criou a mulher com algumas características muito importantes. Como a mulher ela é sensível, a mulher ela é delicada, a mulher ela é amorosa, não é? E eu vejo que essa geração ela tem roubado um pouco isso da mulher. Então, hoje é um desafio para a mulher continuar sendo feminina. Em todas as suas áreas. E eu queria que a Ana Paula e a Márcia falassem um pouquinho para nós sobre esse desafio. Né? A Márcia ela já trabalhou fora, sendo mãe, esposa, tendo casa para cuidar. E eu queria que ela falasse um pouquinho sobre isso, a importância de você e como conseguir continuar sendo feminina, mesmo em meio a tantos apelos, né, hoje em dia, e a mulher sendo colocada a tantos papéis. Bem, acho que está sem. Aí, foi. Bem, Continua. bem bom. Bom, então, funcionou, né? Tá chegando. Só. Mais um pouco. Ei. Põe bem na boca. Então, foi uma luta, né? Desde o início, quando... assim, vamos falar um pouco do passado, né? Seria 20 anos trabalhando, 21 anos trabalhando, né? Quando eu consegui um cargo, aí saí desse trabalho, porque o Senhor mesmo me arrancou de lá. Porque eu não tinha mais, por mais que eu tivesse tudo que eu queria ali, né? Porque eu queria um cargo, eu queria, vamos dizer, estar superior ao meu marido. E isso que foi o grande problema. Então eu queria superar, né? E eu achava que eu sendo maior, né, vamos dizer, ganhando mais, eu ia ter essa, ia conquistar essa Feminilidade. que não é. Então, assim, isso eu não engano, porque feminino é isso, a gente não precisa você ter disputa com o seu marido. Né? Hoje eu não trabalho mais, eu sou do lar, né? Hoje vivo para os meus filhos, meu marido, e estou debaixo dessa submissão. Então, é algo maravilhoso que Deus me deu. Então, toda aquela importância que eu dava lá, assim, caiu por terra mesmo, porque não tinha mais. Eu não tinha mais o desejo de ter essa superioridade, de estar acima dele. Então, Deus foi tirando isso de mim. Essa vontade eu não tive mais. Então, eu fui conquistando em Deus ser uma mãe, né? A mãe Toriz, que eu já falei aqui uma vez, né? Cuidando deles, do meu marido, da minha casa, fazendo as comidinhas boas que ele gosta. Então, fui aprendendo também a ser essa mulher dentro de casa. Porque eu não era. Eu era aquela mulher que pagava tudo para que as pessoas fizessem tudo para mim. E eu não tinha, até então, a alegria mesmo como uma mulher, como uma mãe. E os meus filhos cada vez mais, eu deixava eles, né? Eu fiquei distante dos meus filhos. E hoje eu corro atrás, principalmente do Juan, né? Porque tem algumas coisas que hoje eu colho aquele fruto que também não teve aquela atenção como deveria, né? Eu acabei errando em alguns momentos. Mas Deus me recuperou, tenho buscado a cada dia melhorar como mãe, para estar ajudando ele também, né? Os meus filhos, porque eles até brincam, mãe, agora
Mas é melhor você mesmo com a gente, né? Então ele cai na real, porque eu ia atrás do material. E a criança, ela quer mesmo um brinquedo, ela quer algo material. Mas hoje a gente tem essa oportunidade de estar pegando eles na escola, passeando com eles e dando atenção, né? Porque isso é o mais importante. E você não deixou de ser feminina por estar se sujeitando, né? E servindo a sua casa, né? Jamais. Apesar que eu não sou aquela mulher de salto, né, Ju? Tô aqui de salto hoje, é só de domingo e de MMA. Mas assim, agora meu estilo já é mais jovial, né? Com tênis, uma rasteirinha. Então, assim, eu achava que pra eu ser feminina, eu tinha que sempre estar Empoderada, né? empoderada, poderosa, com saltão e aí com os decotões enormes, sabe? Então, assim, eu era, né, vamos dizer uma palavrinha mais, né, a poderosa, né, gente? Porque eu me sentia poderosa mostrando também meu corpo. Isso também não é feminino. Você não precisa vender seu corpo. Seu corpo não está à venda. Então, a gente tem como a gente se vestir, ser uma mulher elegante, da maneira que eu me vestia. Então, hoje eu fico bem à vontade, sou feminina assim, né? Levo eles para a escola, não vou toda bonitona, mas sempre me arrumo, né? De acordo. E sou muito feliz do jeito que eu sou. Não preciso acordar de madrugada. Nossa, muitas coisas assim mudou na minha vida. Glória a Deus. E você, Ana, conta um pouco para nós sobre esse desafio, né? E esse aprendizado, porque eu acho que a cada dia, a gente aprende um pouco, né? Porque se a gente não colocar na nossa cabeça, né, naquilo que o Senhor tem para nós como mulher, a gente é engolida por essa sociedade, a gente é engolida por esses valores, né? Hoje eu estava lendo um post que falava que as meninas hoje, elas estão trocando a família, o sonho de construir uma família, por construir uma carreira, né? E eu acredito que isso vem dessa manifestação secular em que a mulher tem que ser empoderada, ela tem que ser acima, igual ao homem, né? E isso não traz felicidade para nós, né? Fala um pouquinho para nós sobre isso, Ana, sobre a sua experiência, né? Bom, eu diferente da Márcia, eu não era tão feminina, eu era mais durona, trabalhava. Então, a minha feminilidade, ela foi construída em Cristo. Então, eu venho a cada ano aprendendo a ser mais feminina, mais mulher. E mais mulher em todos os sentidos, né? Porque também eu tenho aprendido isso. Vou falar nesse último ano, né? Que foi um ano. E eu queria até deixar isso, que eu falei, Senhor, o que eu vou dizer? Aí ele diga, tem uma coisa que eu tenho aprendido com Deus, assim, a gente acha que para viver o melhor em determinadas áreas, tem que ter condição perfeita de temperatura, pressão, tudo, o clima tem que estar perfeito. E eu tenho tido experiências muito intensas na área da sexualidade com o meu marido, na pior época que se pode imaginar de uma família. Na pior época, com todo tipo de problema que vocês possam imaginar. E Deus está fazendo um jardim. É impressionante. Então, assim, eu falei, é verdade. Eu tenho aprendido a me gostar mais, me soltar, ser mais mulher, saber o que eu quero, do jeito que eu quero, mas sem ofender meu marido, sem machucá-lo. Ser mais segura com o meu corpo, com as minhas questões, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, selecionar, e não há problema nenhum nisso. Então, eu tenho aprendido a cada dia, estou ousando mais nas cores. Parece bobagem, mas antes eu viria toda de preto. E para mim já é um avanço, eu vim disco isso. Senhor, eu estou adorando isso. Outro dia eu vim com o look, a pastora, nossa, você acertou tudo. Eu estava toda combinandinho. Quem me conhece e vem acompanhando, eu tô, entendeu? Isso parece bobagem, mas é a minha história de vida. Então, eu tenho aprendido com Deus, com as pessoas que me cercam, a ser feminina, em todos os sentidos, e também não ser Barbie, no sentido de mulher, gente, enfrenta todo tipo de problema, sabe?
de cara limpa. Não é Barbie ou criança. Chora, eu quero. Não, a mulher de Deus, ela é forte, mas não forte quando no mundo, machadona. Não, ela se desespera ali e tal, mas ela levanta. Acho que a mulher de Deus, ela tem um poder de levantar das cinzas. Você fala, essa mulher morreu. Não, essa mulher levantou. E eu vi hoje um negócio da Bispa Sônia, rápido, já vou encerrar. E ela falando da morte do filho dela. E ela disse assim que aquela multiplicação dos peixes e dos pães, ela disse assim, Deus pegou os meus cacos de mãe, juntou e multiplicou. Ele tem multiplicado restauração, vida, porque ela passou aí um período de muita dor. E eu digo também isso, eu falei, Senhor, é verdade. Eu, há um tempo atrás, quem acompanhou mais, eu estava destruída por dentro, por uma série de coisas que aconteceu. E ele, de repente, ele tem juntado esses cacos e tem multiplicado em vida, sabe, em pavimentação, né? É um jardim, flor, eu tenho espalhado, eu acho, que eu tenho espalhado flor. Né? Então, assim, minha história é um pouquinho diferente nisso. E é maravilhoso, Deus adora a mulher, né? Ela é fã de mulher. Eu estou num contexto diferente das duas, né? Eu trabalho fora e, para mim, quando eu me casei, também foi um desafio poder conciliar e até me ajustar, porque eu saí de uma condição de filha, né, da filhinha do papai, né, que sempre foi suprida, cuidada, tal, e fui para uma outra responsabilidade, num outro... e eu lembro que quando eu me casei, eu tinha, acho que 4 anos de formada. Então, eu também estava engatinhando na minha carreira. E eu tive que aprender que não há nenhum problema em você trabalhar fora também, né? O problema está em você não saber lidar com isso, não saber encarar isso. Não saber lidar com isso na sua casa, diante do seu marido. Porque, às vezes, no nosso trabalho, você pode ser a proprietária, a chefa lá. Mas na sua casa, você não é a chefe. Na sua casa, você é a ajudadora. Na sua casa, não é você que dita. Na sua casa, você auxilia. Então, isso para mim também foi um desafio. Entender, né, que o meu marido é o sacerdote da casa. Ele é o cabeça da casa. E apesar de eu trabalhar fora, apesar de nós, né, as mulheres, você que trabalha fora, apesar de você contribuir, às vezes, e muito bem na questão financeira da sua casa, isso não muda em nada a questão da autoridade. Deus, ele não vê isso. Não interessa. Se o seu marido está desempregado e você está trabalhando... né? Não é porque você está trabalhando que você tem um poder maior sobre a sua casa e por isso você vai deixar de ser feminina para mandar na sua casa, para ditar. Não, você, né, temos que aprender a nos colocar no lugar que Deus tem. E por mais que o mundo, né, e esse século esteja aí gritando aos 4 ventos que este lugar não é um bom lugar, que este lugar é um lugar que a mulher ela é oprimida, ela é colocada de lado, ela é deixada para trás, isso é uma mentira. Porque a mulher ela tem sido assim quando ela quer ser empoderada. Porque você vê mulheres vazias, você vê mulheres... Eu lembro que, para fechar aqui, uma vez eu estava num discipulado com a pastora, eu vou contar algo muito particular. E eu chorei um pouco para ela e eu disse assim, lembra, pastora? Eu disse assim, que, poxa, eu queria muito fazer uma pós-graduação. E essa pós-graduação hoje, ela custa muito caro. E eu não posso fazer isso hoje. E aí ela olhou bem para mim, assim, já interpretando aquilo que estava aqui atrás, né? E ela falou assim, bom... E por que eu estava assim? Porque eu estava vendo algumas pessoas também que tinham feito algum... Eu queria fazer aquela pós há muito tempo. Eu tinha visto amigas que gostariam de fazer, que fizeram, mas elas estavam num outro contexto, né? E eu falei assim, eu poderia ter aproveitado isso logo que eu me formei. Eu não aproveitei. Aí ela falou para mim, o que você estava fazendo? Quando você, então... Por que você não aproveitou? O que você estava fazendo? Eu falei, eu estava me preparando para casar. E aí ela falou, então... você construiu algo muito melhor do que uma pós-graduação.
porque você semeou em algo muito melhor. Né? E aí ali os meus olhos eles foram abertos para uma outra dimensão. E tão engraçado como Deus testifica as coisas, porque logo depois, assim, umas 2 semanas depois, a gente estava no Start aqui no culto jovem, e eu filmei o Rafa pregando uns pedacinhos da pregação e lancei no Instagram, e aí uma menina, uma amiga minha, que tinha estudado comigo, ela me chamou e falou, nossa, que legal isso daí, me chama para um dia ir aí. E aí eu comecei a conversar com ela. E essa moça, ela é uma moça que hoje ela tem a vida dela profissional como assim, no ápice de tudo. Só que por conhecer a história dela e ter andado com ela na faculdade, e ter conversado com ela nesse tempo pelo Instagram, ela não conseguiu conquistar algo que no fundo toda mulher deseja, que é uma família, que é ter alguém para te amar, um homem para cuidar de você, para estar com você, uma família, filhos, enfim, né? E eu pude ali ajudar ela e ao mesmo tempo falei, Senhor, me perdoa, né? Porque às vezes os nossos olhos, se a gente não tomar cuidado, rapidamente ele é embaçado, porque são muitas informações. Então é possível sim, nós sermos femininas, sermos felizes, sermos completas e sermos testemunhas das mulheres que Jesus um dia sonhou que nós fôssemos. Porque esse é o sonho de Deus. Deus ele não criou a mulher para colocá-la debaixo do tapete. Não, ele criou a mulher para ser feliz, para multiplicar, né? Para levar a palavra e para ser feminina, para ser diferente. Olha para a mulher que está do seu lado, dá um sorriso para ela. Como você é linda, diz para ela. Como você é linda, como você é feminina. Né? Então, vamos juntas vencer esse desafio, amém? Você pode sim ser feminina, ser feliz e ser completa dentro do seu contexto de vida com Jesus, amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Queria agradecer a participação das meninas também, amém? Vamos orar. Pai, nós estamos neste lugar porque nós desejamos, como mulheres, ouvir um pouco mais, conhecer um pouco mais, sermos ensinadas um pouco mais pelo Teu Espírito, que foi o que nos criou, que sabe o que é melhor para nós, que tem coisas extraordinárias para a gente viver, tem coisas que a gente não conhece, outras a gente deturpou na caminhada, a gente distorceu nas informações recebidas, como já foi falado. Senhor, mas nós estamos aqui querendo corrigir a rota. Nós estamos aqui querendo que a nossa vida encontre o centro, encontre o rumo certo e possa ser mais feliz, menos infeliz, menos pesadas. Senhor, ajuda-nos em nome de Jesus. O Senhor já nos presenteou com esse bate-papo, com os louvores. Nós cremos que o Senhor passeou no meio de nós, está aqui, e eu particularmente me sujeito ao Teu Espírito para que Ele possa usar-me para abençoar cada mulher neste lugar. Que o Senhor me use para a glória do Teu nome, Senhor. Que o Teu nome seja visto, honrado, glorificado, reconhecido, desejado. E que nós, mulheres, possamos receber da Tua mesa, Senhor, o que o Senhor tem para nós. Me sujeito a Ti e Te peço a bênção sobre estas irmãs, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, minhas irmãs? Glória a Deus. Eu vou estar falando com vocês sobre 100% feminina. Amém? 100% feminina. Nós vamos ler 2 textos. 1 Pedro 3, de 3 a 4. E vamos ler Provérbios 31. Então, se você tiver algum marcador e quiser deixar marcado esses 2 livros, né, praticamente, que é o que mais a gente vai usar, 1 Pedro, fica lá no finalzinho da Bíblia.
1 Pedro capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 3 e o 4. E depois a gente vai ler Provérbios 31, versículo 30. Mas esses dois textos a gente volta e meia vai estar usando. Amém? Todas já acharam? Vamos lá. 1 Pedro 3, versículo 3 e 4. Diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Amém? Agora vamos para Provérbios, capítulo 31. Nós vamos ler o versículo 30. E aí você fica em Provérbios, mas fica de olho no Pedro também. Provérbios 31, versículo 30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Amém? Como eu já havia dito, o tema é 100% feminina. Por que isso, né? Porque, como já foi dito aqui, a feminilidade tem sido praticamente um palavrão, né? Ela tem sido bombardeada por conta de ser tida, ser vista nos tempos que a gente está vivendo, que são os tempos pós-modernos, né? Elas têm sido vistas como uma ameaça para a mulher ser empoderada. Tá? E eu até quero ensinar, já ensinei na outra ministração, para vocês corrigirem até esse termo. Não use o termo empoderadas para vocês, tá? Porque ser empoderadas, tá? Vocês não têm a mínima ideia boa da coisa, porque só tem coisa ruim. Ser empoderadas aí fora, no contexto das feministas, vamos chamar assim, ser empoderadas é ter liberdade, entre aspas, para fazer tudo que te dar na telha, tá? Ficar com quem você quiser, se relacionar com qualquer tipo de homem, do jeito que você quiser e com qualquer um, não só com homem, tá? Não é só trabalhar fora, não é só ter uma profissão, estudar, não. Ser empoderada é você ter esta liberdade para fazer tudo que antes não era permitido, tá? Que no fundo não era nem que antes não era permitido, é que se tinha ainda um nível de moral e de respeito que hoje vazou pelos dedos e não tem mais. Essa que é a verdade, tá? Então, ser feminina nesse contexto em que as mulheres estão sendo empurradas ladeira abaixo para serem empoderadas, esse empoderamento diz respeito a se igualar aos homens, eu vou estar falando um pouquinho disso aqui, tá? Mas esse termo, ou essa, vamos chamar assim, essa motivação que se levantou nesta sociedade aí, da onde vem? Tá? Vem do grupo feminista, do movimento de mulheres, só que a gente não, eu ponho em aspas também, porque esse movimento não é para benefício feminino. Esse movimento é um dos braços do marxismo, tá? E porque o marxismo ele prega exatamente você as classes serem manipuladas. As classes serem dominadas, com o discurso de que as classes possam ter igualdade. Mas, no fundo, eles usam as classes, classe feminina, né, mulheres, negros, índios, gays. Né? Então, eles usam as classes como massa de manobra.
Tá? E aquilo que é considerado, vamos chamar uma ideologia, alguma coisa que possa melhorar o contexto de vida de verdade feminino, não é isso que, no fundo, acontece. Tá? Então, o feminismo é um dos braços do marxismo, que tem como base principal de ideologia política o comunismo. Tá? E o comunismo, gente, a gente sabe que o comunismo é um mandando e todo mundo como um monte de bode, né? ou cabrito, todo mundo animal e uma pessoa mandando. Acabou. Você não tem direito a nada. Você não tem direito de comer, não, seu dinheiro, Karina guardou uma herança que os pais deixaram para ela. Exemplo, tá? Não guardou, não, nem sei se ela tem herança. Tá? Mas guardou, diz que não. Mas tem a do pai eterno, meu amor, muita, todos nós aqui temos. Aí guardou lá. Mas se ela está no regime comunista, ela não tem essa herança. Eles tomam posse dela, tá? Mas eu não quero falar do comunismo e nem do marxismo. Eu quero falar da questão do feminismo e o quanto ele afeta, influenciou, tá? E mudou os comportamentos femininos. As feministas, eu queria até que se você puder, Nani, acho que alguém vai precisar dar uma... Ô, Tainá, você sabe, não, a Ju sabe. Vê se tem algum... né? Então, você deixa pelo menos uma parte aqui, só o altar apagado. Será que você consegue? Você é poderosa, né, meu amor? Amém? Então, aí você conseguiu a das feministas? Tá, assim que você estiver pronta aí, tá? Vamos lá. Então, as feministas pregam esse empoderamento feminino, tá? Para quê? Para que você possa se libertar. Faz o que você quiser e o que dá na telha. É aí que entra a questão do aborto, né? Que elas são completamente a favor, né? E estão lutando pela discriminação, né, do aborto, né? Não pode ser mais discriminado e não pode ser punida quem abortar. Então, se você engravidou, você teve relacionamento com qualquer homem, engravidou, por quê? Sou feminista. Então, com qualquer homem, não importa se ele é marido, se ele é pai, mãe, se ele é pai, se ele é tio, avô, porque a pregação desta liberdade, ela vai nos âmbitos mais sujos, tá? Mais imorais possíveis. Tá? Quando você começa a ler, eu li várias informações e textos sobre o feminismo. Tá? As bases, gente, são horrorosas. Não é? Quando a gente vê, pensa que é só negócio de profissão, né? Que é para a mulher trabalhar fora. Nada disso. A mulher trabalha fora já há muitos anos. Tá? Foi na década... 60, na década de 60, que começou essa força do feminismo, tá? Em cima e tal. Mas veio tomar bastante rumo, assim, vamos falar, bastante poder, né? Da década de 80 para cá, que aí eles chamam de feminismo moderno, tá? Então, mas não é para você só trabalhar, é para você ter libertinagem, você liberar geral. Então, é um negócio muito sério. Conseguiu, Nani? Mais ou menos. Então, vamos lá. Vamos continuar. Tá? Prega que é ruim, mas a feminilidade ela é saudável. Deus nos criou como mulheres. A feminilidade é algo equilibrado e que essa beleza ela tem sido perdida, tem vazado pelos nossos dedos e tem atingido mulheres crentes. Tá? Eu encontrei um site de mulheres cristãs feministas. Sinceramente, não dá para ser. Não dá. Se você lê os fundamentos, as ideologias, né, as bases do feminismo, você não consegue. Como cristã, não dá para você ser feminista. Tá? Até uma delas é filha de pastor, nora de pastor,
Uma coisa assim. E tem pistolão em igreja, isso que eu quero dizer, tá? Então, já até criaram o grupo das feministas evangélicas. Tá? Então, a feminilidade tem sido bombardeada. Ó, gente, tá vendo? Ó? Esse é um visual. Dá uma olhada lá. Sabe o que elas estão fazendo ali? Sabe o que é aquilo vermelho na roupa delas? Aquilo ali é sangue, gente, é menstruação. É tipo assim, repúdio total ao que a mulher tem. Geralmente, tudo que para uma mulher feminina é importante, como as curvas mais bacaninhas no corpo, os seios, né? A gente não quer tudo largado, tudo sem sutiã, tudo... né? A gente quer uma coisa assim, né? Mais ajeitada no lugar. Não. Elas querem liberar geral. É porque estava frio, acho que nesse dia, por isso que elas estão de roupa. Mas é comum você ver esse tipo de pessoa. Ó, tá vendo essa daqui, ó? Ó como é que elas ficam. Ela está praticamente só de sutiã. Eu vi essa semana no metrô, né, uma mocinha, ela devia ter, gente, eu acho que uns 17 anos. Muito bonitinha, encorpada, sabe, assim, tinha seios. Ela estava sem sutiã, com uma camisetinha, sabe aquele top com aquela alcinha fininha, fininha, igual um barbante? Ela estava e aquilo caía, não é aquele top que gruda, né? É o top mais larguinho e ela tinha seios, uns seios bonitos, né? Que a gente que tem mais idade, mais que a gente repara essas coisas, né? E uns seios bonitos, só que ela estava com decote, o topper era largo e os seios dela já estavam caídos, uma menina de 17 anos e ela não estava nem aí. Ela toda tatuada, com piercing para tudo quanto é lado, um monte de tatuagem no corpo, né? E de chinelo de dedo, né? Nada contra o chinelo de dedo, tá? Tá aí que agora está na moda. Toma cuidado, tá? Porque até as modas, é verdade, isso é para todas nós. Até as modas têm base, tá? Ideológica maligna, viu? Não pense que é assim, do nada alguém, um estilista bacana pensou em algo bom, não. São mentes dominadas por Satanás para um tempo, para um sistema e para ajudar na concepção daquilo que é errado. Tá? Então, ela estava com esse chinelo toda largada e com uma calça mais larga também, igual um pijama. E com essa... Mas o que me deixou triste, mas profundamente triste, quando eu vi aquela descaracterização feminina. Quando eu vi aquele largado, sabe? Os seios, que é algo tão lindo para a mulher. Os seios são algo tão lindo, que quando a mulher tem um câncer, ela tem que ter um trabalho psicológico muito grande, muito grande. Por quê? Porque os seios são a parte, como diz o pastor, é a comissão de frente. A comissão de frente tem que ser bonita, né? A comissão de frente tem que cuidar, não é verdade? Então, e ela toda largada. O que eu quero dizer é que essas mulheres, elas denigrem, elas chutam, elas falam mal, elas sujam tudo aquilo que é valor feminino. Tudo aquilo que é valor de mulher, tudo aquilo que faz bem, aquilo que é bonito. E detalhe, gente, não é bonito só aos nossos olhos. É bonito também, olha que coisa horrível aquilo, nem sei o que é aquilo. É uma manifestação delas, né? Sobre o aborto. Tá? Vocês devem ter visto no Facebook uma mulher que pegou, arrancou a roupa na frente de todo mundo, colocou a foto do Bolsonaro embaixo, no meio da avenida. Ela arrancou a calcinha, quer dizer, acho que ela não estava nem com calcinha aquilo lá, né? Aquilo lá devia estar pelado, fedorenta, nem limpou-se depois. Aí ela abaixou e fez cocô. Na frente de todo mundo assim, ó, gente. Ela fez essa posição e fez cocô.
para dizer, tenho nojo do candidato. Ui, olha no espelho, nem o espelho te aguenta bem. Fala aí. E aí teve gente que falou assim, teve gente que falou assim, que porca, nem se limpou. Porque a gente pensa bem, já não sei o que é pior, se fazer isso, né? Mostrar tudo isso na frente de todo mundo, que é uma coisa super, né? Particular, gente. Tem gente que não consegue evacuar quando sai da sua própria casa. Trava tudo. Ah, vem a louca fazer assim, abrir as pernas, fazer na frente dos outros. E o povo, porca, ainda nem se limpou, que nojo. Mas o que eu quero destacar é que este tipo de comportamento, ou esses tipos de comportamento... Ah lá, pronto, olha lá, gente, aqui o que eu falei, ó. Viu? Isso rodou no Facebook, tá direto, isso aí viralizou. Olha lá a roupa dela em cima, olha os peitos, tudo caído, tudo parecendo, nada no lugar. Esse é o comportamento das feministas, tá? Então, por um lado, aí diz assim, mas tem várias vertentes. Um lado prega o feminismo muito radical, outra só do empoderamento, mas não interessa. Todas as filosofias feministas, elas esbarram na libertinagem, nos pecados imorais, nos pecados da insubmissão, tá? Da imundícia, de liberar geral. Enfim, não tem como você ser feminista e ser cristã. Não tem, tá? Não tem. E por causa desses comportamentos, a feminilidade da mulher foi comprometida. E aí fica em dois extremos, tá? Ou a mulher quer ser feminina muito sexualizada, tá? Não sei se eu pedi para Nani alguma foto de mulher mais toda aberta. Não a feminista, eu acho que eu não pedi, né? Mas pode ser da Britney Spears depois, tá? Então, depois, você me põe o da Britney Spears depois já, tá? Depois a gente põe ela antes. As feministas, por causa dessa propagação dessas filosofias, o que aconteceu? Essa é a Britney Spears depois. Esse é o depois, que seria agora, é atual isso, tá? É isso daí, tá? Mas depois a gente vai mostrar o antes, agora não. Entendeu? Então, ou é assim, tá? A primeira, né? Você pode ser feminina, então... mas eu posso ser feminina, só que em extremos. Pegam a feminilidade da mulher e jogam a feminilidade da mulher para o extremo da sexualização. O que é o extremo da sexualização? O que aconteceu com essa moça? Essa moça, ela vinha numa, vamos chamar assim, numa manifestação de celebridade, de cantora, e ela se despontou como uma menina recatada e até virgem, mas que tinha um talento maravilhoso junto com as demais lá, só que ela despontou e foi. Aí chegou nisso daí. Tá? Então, vem o extremo da feminilidade, mostrar tudo. Mostrar mesmo que com sutiã, ou, né, o short é curto demais, a saia é daquele tamanhinho, que às vezes, né, na própria avenida você vê isso aí, as meninas de 12, 10 anos, né, daquela maneira, que até eu pedi para a Elaine também pegar umas fotos das bonecas Monster High, né? Monster. É monstro, gente. É um monstro. Gente, olha isso daí. Essas vestimentas, tá vendo? Tá vendo como tudo gira em torno de um palco para as manifestações malignas, né? Até as bonecas. Aquelas lá, Elaine, volta lá para mostrar as roupas. Gente, tem alguma feminilidade nessas roupas? Olha isso. E essas bonecas são bonecas que as nossas crianças estão pedindo. Algumas mães que têm filhas pequenas podem até já ter comprado isso para sua filha. Mas, gente, olha a roupa dessa boneca ali, ó, aquela que está em pé, né, lado direito,
olha o salto, olha a saia curta, parece um espartilho isso. Pensa, olha o grau, sabe? Onde que criança, né, vai ter esse tipo de vestimenta? Olha essa outra de verde aqui, com aquela sainha curta e estranha. Olha aqui assim mais próxima. Dá uma olhada nisso. Olha aquela do meio, da direita para a esquerda, a segunda, né? Olha que coisa horrível, tá? Esse, né, tem sido o modelo de feminilidade deste mundo. Então, o que eu quero dizer? Existe o extremo do muito sexualizado e existe o outro extremo do masculinizado. Então, tipo, não, eu sou feminina, mas por causa do feminismo, aí o que acontece? Você começa a vir no básico, é tudo no rústico, é tudo só a calça, ou camisão, ou blusão, né? Então você fica até meio assim, tipo, o que é isso aí? Isso é ainda uma mulher? Né? Ela é feminina? É que eu não gosto de muita coisa assim, assado e tal. Então, o que eu quero dizer é que esses extremos, tá, tem sido, além de a gente estar sendo bombardeada com essa cultura maldita, maligna, de ser esse nojo de coisa aí, que não dá nem para falar pessoa, nós estamos tendo esses extremos, quando alguém ou alguma mulher aceita a feminilidade, ou ela beira a sexualização dessa feminilidade, então tem que ser muito arrochado, mostrando todas as curvas, mostrando o teu seio, né, o decote que mostra o colo do seio, que só falta os homens cair com a cara lá dentro do seu colo, né? Não colo, né? Entende? Então, ou então muito curtas, muito transparentes, extremos. Mas o Senhor tem coisa melhor para nós. Nós precisamos encontrar o equilíbrio. O equilíbrio da feminilidade. Nós precisamos limpar os nossos ouvidos e os nossos olhos para aquilo que a gente tem visto até aqui. Tá? Muitas das crentes vivem se alimentando de novelas da Rede Globo, gente. E as novelas da Rede Globo, elas são simplesmente mundanas, tá? Completamente imorais, fazem apologia a toda sorte de imoralidade, de destruição moral. Então, nós estamos vivendo dias muito perigosos, muito difíceis. Se você não abrir os olhos, você vai ser tomada e não vai conseguir esse equilíbrio, tá? Mas a feminilidade, ela é bela, ela é valorosa, ela é de grande importância e nós vamos ver isso, tá bom? O que precisamos saber sobre a feminilidade na questão de benefícios para nós, tá? Primeiro, ela não é uma desvantagem perante um homem, tá? Até a Juliana falou sobre isso aqui no bate-papo, essa questão de correr atrás do ser igual. Por isso que eu comecei a falando do feminismo, porque o feminismo, nesse negócio de empoderamento, eles pregam exatamente essa igualdade, tá, entre os homens. E a mulher ser igual ao homem. Tá? Então, tudo que os homens são e conquistaram, elas querem ser igual. Só que, detalhe, esse anseio, tá? Esse desejo, essa busca, tem trazido para a mulher uma destruição. Por quê? Porque, primeiro, nós não somos iguais. Tá? Deus fez o homem de um jeito, com uma função para um propósito. E Deus fez a mulher com uma função para outro propósito. Amém? Então, não somos iguais. Nós somos diferentes. Tá? E a feminilidade, ela é como se fosse uma desvantagem. Quando você é feminina, você perde para o homem. E isso não é verdade. Ela não é uma desvantagem para o homem. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, que a gente leu, o versículo 3 e 4, eu quero destacar uma coisa aí que você pode não ter dado muita atenção, e eu quero despertar isso aí. Que diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro e roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Eu quero destacar exatamente esta
qualidade que não é semelhante à dos homens. A Bíblia diz que o Senhor fez a mulher com estas características, porque quando o apóstolo Pedro escreve, ele coloca essa questão do exterior, e eu vou explicar que ele não está dizendo que você não pode usar brincos, colares, você não deve pentear seu cabelo, fazer trança, cuidar do penteado, não, nada disso. Tá? O que ele está dizendo é que você não deve ressaltar, dar maior valor, né? E somente para isso, para esse exterior. Porque o exterior, ele perece. Isso não faz a diferença, mas aí ele exalta aquilo que Deus colocou na mulher. Esse espírito dócil, esse espírito tranquilo. Então, caráter, aquilo que está dentro de você, dado por Deus. Tá? Então, essa competição entre homem e mulher pregada aí fora para trazer exatamente não avanços. Porque dizem assim, esses movimentos feministas trouxe um grande avanço no contexto da mulher, né, no contexto feminino e muitas conquistas. Olha, se for para comparar entre conquistas e perdas, a escala, na questão perdas, está lá no teto. Então, se perdeu muito mais do que se ganhou. Porque se a gente for considerar como ganho, foi aquilo que a mulher pôde ir trabalhar. Mas muitas mulheres já podiam. O que alcançou foi algumas leis, porque uma boa parte delas não está em cima de proteger a mulher, mas está em cima de expô-la mais e de usá-la mais. Tá? Mas essa questão de ela ter punição para aqueles que a machucam, etc. e tal, isso é um benefício? É um benefício. Mas aquilo que se perde é incomparavelmente maior do que aquilo que se ganha. Então, ser igual é algo que está sendo pregado e está roubando a feminilidade da mulher. Por quê? Porque você ser igual, você é igual também. Eu vou trabalhar igual o homem, tá? Mas muitos homens, eles trabalham até tarde, carregando peso, mal cheirosos, ficam cansados, mas eles são rústicos. E a mulher, ela, por causa disso, ela tem perdido a sua saúde. Porque ela vai até determinados horários trabalhando, e aquilo que o homem dá como algo que Deus já fez na sua capacidade biológica para ele conseguir, né, que seria ir até um limite do seu corpo, para eles é de boa. Mas para nós, mulheres, não. Mas eu consigo. Não adianta você querer ser Maria Machadão. A sua estrutura não é de homem. Deus fez a mulher para ser isso aqui, dócil, tranquila, ter um espírito diferente. Tá? Por quê? Porque já tem esses valores dados por Deus. E o que tem acontecido? Mulheres querendo se igualar. E aí quer se igualar em tudo. Elas lotam os bares, elas bebem demais, elas estão se prostituindo, elas estão vivendo vazias, elas estão usando drogas, entende? Elas estão envolvidaças. Aqui mesmo, nessa trabalho, do Eu Posso, e antigamente era mais, vamos dizer assim, envolvimento com drogas era praticamente, vamos dizer, 100% masculino. Pergunta para os irmãos que trabalham, como é que está a coisa? Não é mais 100% homem. As mulheres estão se envolvendo pesado com as drogas. Nas cracolândias da vida, o número de mulheres é assustador. Exatamente por causa dessa corrida. Quero ser igual. Tá? Competição. A Bíblia fala da beleza de uma mulher que não está no seu exterior, mas no seu interior.
qualificação que Deus dá. Há algo em nós dado por Deus. A nossa feminilidade é algo para ser exaltado e não pisado, e não deturpado, e não distorcido, e não abandonado. E muitas das vezes a gente vê isso em mulheres cristãs que querem fazer essa competição dizendo: ah, mas ele tem que fazer porque eu faço, ou então eu vou fazer o que ele faz, se ele faz eu vou fazer também. Não. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ter outra maneira de enxergar, de ver essa situação, tá bom? E nos afastar daquilo que nos faz mal, porque a palavra do Senhor também nos diz que esse espírito dócil, ele agrada a Deus, porque foi do jeito que Deus criou-nos. Amém? A outra coisa que eu queria destacar sobre a questão da feminilidade é que a feminilidade favorece a mulher. Diga favor. Diga benefício. Olha o que diz Provérbios, nós vamos voltar lá para Provérbios, o capítulo 30, nós vamos ler o versículo 10, o 11. Provérbios 30, versículo 10 e 11. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, e é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança. Eu estou lendo Provérbios 31, versículo 10 e 11. Tá? Eu falei 30, né? Ai, me perdoa, está escrito 30 aqui, está errado, gente. Eu escrevi 30 também. E seu marido, estou lendo 11, tem plena confiança nela, e nunca lhe falta coisa alguma. Amém? Até aí. E o 31. Versículo 28 e 29. E o 31. Eu estou com 30 aqui, repetindo errado. 28 e 29. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas superam. Como eu disse no início, as mulheres estão se demitindo da feminilidade, tá? Estão se demitindo por conta dessas outras propagandas aí malignas. E até para dizer, não, eu preciso trabalhar, ter o meu crescimento intelectual, eu preciso estudar e etc. Só que em nome disso, você não precisa abrir mão da sua feminilidade. Existem tempos para estudo, né? Aquilo que o Senhor me usou para falar com a Juliana é uma verdade. Muitas das vezes, por causa dessas megas informações que a gente tem, né, da mídia, das colegas de trabalho, de escola, de faculdade, que ficam buzinando no nosso ouvido e dizendo: ah, tá louco, ficar servindo a homem, eu vou trabalhar, vou cuidar dos meus cursos, né, da minha profissão, porque eu não vou ficar dependendo de homem, porque não sei o que, não sei o que. Isso acaba afetando também os nossos valores, sujando os nossos valores. E daqui a pouco estão nos oprimindo. Ela estava oprimida por causa disso. E fazendo comparações, as minhas colegas e amigas, eu lembro bem que na época eu pedi que ela me contasse como é que estavam as amigas dela. Lembra, Ju? Eu falei, conta para mim, como estão as suas amigas que fizeram pós-graduação? Que se dedicaram ao trabalho e aos estudos. Como elas estão no amor? Elas edificaram família? Aí ela contou até de uma que já tinha casado e descasado, e outra vivendo e muito infeliz, né? Estava para descasar, não era uma coisa assim. E aí, terminou dela. Olha isso, gente. Sabe? Então, mas foi ele que terminou. Não. Você não pode culpar o outro por aquilo que você também interferiu no contexto do outro. Tá? O outro te abandonou porque, no mínimo, alguma falta de valor em si própria você não encontrou. Tá? Das duas, mas pastor, ele me enganou. Se você se der valor, você não vai ser enganada. Porque você não vai aceitar menos que o máximo para o teu valor. Porque você se dá valor. Entende? Meu pai costumava dizer, filha, os homens te darão o valor que você se der. Se você não se dá valor,
não vai ter ninguém que vai dar valor para você. Entende? Então, perdeu. Aí hoje, a profissão. Gente, nós fomos criadas, o ser humano, para viver em família, para ter uma casa, para ter um lar. Não é verdade? E quando essas coisas não acontecem, a gente administra, a gente toca. Mas é mais difícil. A gente é infeliz, a gente fica triste, a gente fica pesada, a gente fica cansada, oprimida, doente. Entende? Então, essa questão de dizer a feminilidade, ela me prejudica, é uma mentira. A feminilidade me favorece. Favorece de que maneira? Esses textos que eu li para as irmãs, o que eu quero destacar? É que a feminilidade, ela vai te trazer honra, ela vai te trazer respeito, ela vai te trazer reconhecimento, ela vai te trazer carinho das pessoas. Ela favorece você e não te prejudica. Porque a maioria das mulheres, para não dizer todas elas, que entram pelo caminho oposto da feminilidade, elas perdem. Perdem o casamento, perdem o lar, e se ficam casadas, elas perdem o amor genuíno dos seus maridos. Porque muitas delas querem viver em pé de igualdade com eles. Muitas delas estão em competição com eles, ou mandando neles, como era o caso da Márcia. Eu resolvo, eu trabalho, levanto 5 horas da manhã, tenho o meu dinheiro, pago o que eu quero e cala a boca. E quem abrir a boca, eu bato, né, Márcia? Era assim mesmo. E ela batia mesmo, gente, não estou brincando, não. Ela batia. Essa doçura de pessoa. Hoje ela é essa bênção. Um dia a gente pega ela para contar essa outra parte do testemunho dela. O negócio é brabo pro lado dela. Tá? Mas o Senhor a resgatou, aleluia. E resgatou juntamente a feminilidade. E agora eu vou fazer uma perguntinha bem básica para a Márcia. Márcia, me fala aqui. Hoje você é mais reconhecida, mais amada, mais satisfeita, mais feliz com relação ao que o seu marido te proporciona ou não? Eu quero, assim, com detalhes mesmo. O seu marido hoje te ama mais, te acaricia mais, te acarinha mais, te valoriza mais, hoje ou quando você trabalhava fora? Hoje, porque eu estou debaixo da submissão dele. E antes eu queria estar por cima. Então, é como se você estivesse debaixo de uma casinha, sabe? Então, hoje eu me sinto protegida por ele. É uma sensação que é única que eu estou vivendo. E antes eu não tinha esse carinho, essa função com ele. Era o contrário. E detalhe, não está pesada, porque antes ela tinha que suar a camisa. 5 da manhã, gente, ela enfrentava São Paulo. Atravessava São Paulo. Olha, para vocês verem a maratona, tá? O que eu quero dizer é que a feminilidade, ela não te prejudica, ela te favorece. Quando você entende que a feminilidade vai ressaltar em você os valores que Deus te deu. Os valores de quê? A meiguice, a sensatez, a submissão, a capacidade de ser carinhosa, de ser mulher. Entende? De dizer eu tenho medo, de dizer faz para mim, de dizer isso é pesado, eu estou com sono, isso você pode fazer para mim, ou então trabalhar, deixar que ele trabalhe. Você pode trabalhar? Pode. A mulher virtuosa, né, esse padrão de mulher que a palavra de Deus nos dá, ela trabalhava, ela tinha comércio. Tá? Não é que trabalhar é pecado, que trabalhar é não ser feminina. Nada disso, tá? Mas eu não posso, ao trabalhar, perder os valores que Deus me deu como mulher. Como a palavra do Senhor está dizendo para nós. E a mulher de Provérbios, o marido dela dizia, ela é mais valiosa que rubis. O seu marido confia nela. Os filhos dela a honram. E no finalzinho diz, ela é superior às outras mulheres. Tipo, ela está acima da média. Ela não é comum.
tá? Então, ela favorece a mulher. Eu ouvi um testemunho de uma ministradora, né, uma preletora, e ela estava contando a respeito de uma promotora que ela conheceu. E ela disse que essa promotora, muito bem assim, colocada, né, no mercado de trabalho, nessa área de processos jurídicos e de ganhos de causa, essa mulher trabalhava muito bem, e ela era tida como aquela que não perdia a causa. Não perdia a causa. E essa não perder a causa, que inclusive amedrontavam os homens, não estava em cima de ser masculina, de querer ser, sabe, se despontar como mandona, como a tal. Não. Ela usava toda a feminilidade dela nos processos, nas causas. E ela ganhava todas. Todas. Ela perdeu uma causa. Sabe por quê? Porque ela cismou de, naquele dia, bancar ser homem. Bancar, fazer o que os homens faziam. Ela perdeu a causa. Mas em todas as outras que ela tinha ganho, foi porque ela usou a sua feminilidade. Ela foi ela. Ela foi mulher. Ela falava de maneira dócil, gentil, sensata, equilibrada, puxando para o lado feminino, mas na doçura da coisa, e não da espada tirada da bainha, e não Maria machadão com machado na mão, nada disso. Ela ganhava. De outros advogados dizerem para ela: eu não gostaria de te enfrentar nos tribunais, em nenhum processo, porque eu perderia para você. Mas quando ela se aventurou a ser tipo macho da coisa, ela perdeu. Então a feminilidade, minhas irmãs, nos favorece. Viu? Você não poder fazer, você ser limitada, tá? Chorar, não querer trabalhar porque está cansada, está menstruada, tá, sabe assim? Isso não é um desfavor para você. Isso favorece você. Então, não despreze as coisas boas que Deus já te deu. Amém? A terceira coisa que eu quero compartilhar com as irmãs, que a feminilidade traz para nós, é que ela tem grande valor no ato sexual. Esse texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, fala de doçura, de sensatez, fala de espírito gentil. Lá em 1 Coríntios 7, 4, esse texto vai falar do corpo da mulher. Que esse texto, inclusive, rebate assim com raquetada, né? Esse texto, ele rebate toda essa questão das feministas que diz, 1 Coríntios 7, 4, das feministas que diz, né, que o corpo é da mulher, faz o que ela quer do corpo, né? Esse texto diz o seguinte, capítulo 7, versículo 4 de 1 Coríntios, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Esse é um dos que rebate na questão de, não, eu vou fazer o que ele quer. Não, eu vou do jeito que eu quero, e se eu quiser mais um homem na cama, eu vou ter. E você entendeu? O babado está assim, tá, gente? Os níveis, viu, de relacionamento aí fora, conjugais, tá horríveis. Então, nós precisamos entender que a feminilidade ela tem valor na questão do ato sexual. O texto de Cantares, eu queria até destacar, agora vai para Cantares lá. Cantares fica perto de Isaías. Tá? Você acha Isaías? É antes de Isaías. Na realidade, é depois de Eclesiastes. Depois de Eclesiastes, e aí vem Isaías, é antes de Isaías. Tá? É um livro com poucas páginas. Cantares, capítulo 4, versículo de 1 a 3, é o noivo, que seria aqui já o esposo, né? Nessa cultura judaica, ele já é o esposo da sunamita. Então, ele diz assim, como você é linda, minha querida,
Ah, como é linda! Seus olhos por trás do véu são pombas. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo do monte Gileade. Seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas, viu, Juliana, dentista? Tá? A Bíblia fala de dentes bacana, né? Igual porcelana. Tá bom. Mulher tem que ter dente bom, viu, gente? Vocês precisam de tratar dos dentes, a doutora está aqui para ajudar nessa questão. Porque o amado aqui gostava dos dentes da amada. Seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas que vão subindo do lavadouro. Cada uma tem o seu par, não há nenhuma sem cria. Seus lábios são como um fio vermelho, sua boca é belíssima. Suas faces por trás do véu são como a metade de uma romã. Seu pescoço é como a torre... Não, até o 4, né? Eu falei 4? 3, até aí. É porque tem um monte de coisa bonita, mas vamos parar aqui. E agora vamos para o 9. Aí o 9 fala assim: você fez disparar meu coração. Olha, o marido falando para a mulher. Minha irmã, minha noiva, fez disparar o meu coração com um simples olhar, com uma simples joia dos seus colares. Aqui a gente mata aquela interpretação lá em 1 Pedro que diz, né, a beleza dela não esteja no frisar dos cabelos, e nem nas joias, e nem não sei o que, nos colares. A prova que Deus não está condenando isso, porque aqui o amado é despertado pela beleza das joias, o balanço, quando ela vem, as joias vêm junto com os colares. Né? Então, não é condenado você ter colares, você está bonita, você está bem ornada, porque a palavra de Deus coloca isso como uma coisa boa. Amém? Como uma coisa boa. Então, ela tem um grande valor na questão do ato sexual. Por quê? Uma mulher não feminina, tá, que não se cuida, porque esse texto de Cantares, que começa no 9, ele vai falar também que tem cheiro, com uma simples joia de seus colares. Quão deliciosas são as suas carícias, minha irmã, minha noiva. Suas carícias são mais agradáveis que o vinho, e a fragrância do seu perfume supera o de qualquer especiaria. Os seus lábios gotejam a doçura dos favos de mel, minha noiva. Leite e mel estão debaixo da sua língua. A fragrância das suas vestes é como a fragrância do Líbano. Isso é uma descrição de um relacionamento, né, amoroso, bem intenso aí, que a coisa acontece. Né? Então, todo esse contexto bacana que está em volta disso tudo, isso faz com que a gente comece a despertar que a feminilidade, ela é um coadjuvante. Ela ajuda. Ela te põe para frente nessa questão do ato sexual, tá? A feminilidade, para você entender que os seus seios, como eu disse no início, não são coisas feias, e nem é para ficar largado, e nem é para ficar igual Índia, entendeu? Tudo para fora, aqui, mas joga para trás, dá um laço. Tem que cuidar, gente. Tem que cuidar, né? Não é, envelhece e vai cair. Gente, lei da gravidade, tudo cai. Entendeu? Só que você pode tornar essa caída mais distante. Entendeu? Isso pode ir mais para longe. Você pode ter a sua beleza feminina muito mais tempo, tá? Por que elas não estão nem aí para nada? Eu queria até que depois a Elaine colocasse aquelas mulheres mais bonitonas que eu te pedi, tá? Até a Britney Spears antes, né? Bonita, a Julia Roberts, mulheres que se trajam de forma bela, etc. Como que isso é bacana, como isso é importante, tá? Essas outras, guarda um pouquinho. Olha que bonitinho o início, olha que rosto. Olha que bela que ela era. Eita misericórdia. Tá vendo? Aqui ela estava indo já na beira da ribanceira. Aquela lá caiu na ribanceira. Ui! Essa aqui melhorou. A Julia Roberts, né? Essa melhorou. Depois você tenta me achar uma com ela bem. Olha que linda. Essa é a atual. Olha que linda. Você sabia, gente, que ela foi a única
contratada para fazer uma propaganda de uma grande marca nos Estados Unidos, da Lancôme. Sabe, Lancôme, perfumes? Muitas tentaram entrar, mas eles pegaram ela, porque ela sempre foi de estilo recatado, feminino. Ela foi escolhida por causa do seu estilo mais recatado e feminino de viver. Tá? E ganha uma fortuna por causa disso, né? Que ela é contratada dessa Lancôme aí. Mas olha que mulher linda. Entende? Então, o que eu quero destacar aqui, tá? A feminilidade, ela vai te ajudar na questão do valor do ato sexual. Naquele momento. Por quê? Porque você vai dar valor para aquilo que você tem. Detalhe, também não vai ficar igual uma pedra gelada lá, né? Tipo, parada, vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Não, você entende a sua beleza, você entende as suas curvas, você entende aquilo que é bonito em você, você entende o que é bacana e você pode se entregar de uma maneira linda, de uma maneira feminina e não obrigada, porque aqueles extremos, né, que se prega o feminismo, né, obrigada, então você não pode aceitar nada de homem porque homem quer te mandar. Então aí você quer dirigir um relacionamento. Aí você perde. Entende? Aí, ou então você é largada. Fica completa. Ah, não, tem que ser no rústico, se quiser, vai, do jeito que está. Com aquelas camisas de político, né? Bem que está na época do político, né? Então, aquelas camisetas de político você veste. Ainda furada, você vem com aquelas camisetas bem legal, com aquele cara do político, Lula livre, assim, ó. Aí o negócio fica assim, excitante, né, gente? Pensa, né? Então, pelo amor de Deus, o feminismo, né, a feminilidade, ela traz valor para o ato sexual. Amém? Essa questão que eu falei da meiguice, da mulher, dos colares, etc., né, essa doçura, até uma coisa que eu tive ouvindo a respeito da questão das amantes. Gente, onde está, vamos chamar assim, onde está o sucesso da amante? Maria Otília, você sossega. Aonde está o sucesso das amantes? As amantes, gente, vocês vão convir comigo que elas falam o que eles querem ouvir. Elas falam o que eles querem ouvir. Então, elas elogiam. O que eles costumam dizer quando elas ainda são amantes? Elas me ouvem. Elas não me recriminam. Elas são femininas. Elas estão sempre cheirosas. Lembra que eu falei do perfume aqui que o noivo encontrava na mulher, etc. Tal? Elas estão sempre perfumadas. Ah. Ah. Vocês estão vendo? Então, o que eu quero dizer é que essa filosofia de que a amante ouve, a amante fala o que eles querem ouvir, tá? Estão sempre cheirosas, né? Arrumadas, imagina que camiseta de político, coisa nenhuma, né? É a lingerie da mais cara, e eles até que dão, né? É, aquelas bem avantajadas que chama atenção, né? Então, agora, gente, pensa bem. Por que não usamos aquilo que Deus nos deu para o nosso favor? O que é? Pois é, né? Mas não é... Para ele estar com a amante, a mulher não usou da sua feminilidade para segurá-lo.
Você está vendo? A mulher perguntava se era para a mulher, não, para minha amante. O cara falava. Ó, vocês estão vendo? Tá? Agora, gente, a palavra de Deus diz que a nossa feminilidade traz para o homem isso aqui, ó, do noivo de Cantares. Por que que a gente não valoriza as nossas curvas, aquilo que a gente tem, tá? Por que que a gente tem que ir para a cama com a calcinha furada? Por que que tem que ir com camiseta feia? Por que que tem que ir mal cheirosa do bife que você fritou? Por que que você tem que ir com o cheiro do bacon? Do alho? Né? Sabe, gente, pelo amor de Deus. Então, vamos usar a feminilidade para aquilo. Olha, a mulher, a sunamita, ela era feminina, a ponto de os colares que ela usava. Eu não vou a tanto, né? De você pôr colar na hora de dormir. Mas se isso ajudar a rolar coisa melhor, põe, depois você tira. Tá? Mas, entende? Até os colares dela. Aí depois ele fala da vestimenta dela, tá? A fragrância do perfume. Desliga a Mariotilha aí. A fragrância das vestes. Olha isso, ó, a fragrância do perfume dela. As vestes dela cheiravam bem. Sabe aquele pijama, às vezes até uma camisola legal. Mas, gente, você usou 7 dias, está fedendo a óleo. Ficou o dia inteiro, tem gente que não tira, né? Desce, vai cozinhar com pijama. Depois vai tomar banho, põe aquele mesmo pijama e vai para a cama. Pelo amor de Deus, né? Então, vamos tomar cuidado com isso aí, tá? Então, o ato sexual, ele é favorecido com a nossa feminilidade. Use-a. Amém? Use-a. É bênção na tua vida. Amém? Seja perfumada, ponha roupa bacana, não precisa, né, ficar de roupa de festa, mas cuide dessa parte porque é muito importante. E a questão das palavras. Lembra que eu falei? Por que que a amante é querida? Ela fala o que eles querem ouvir. E geralmente diz assim, por que que a sua mulher não te ouviu? Pode falar, eu te ouço. Entende? Então, o que que a gente faz? O marido quer conversar? Estou cheio de coisa para fazer, dá licença. Não é verdade? Ouvir. Outra coisa, elogiar. Tem mulheres que exigem muito que os homens a elogiem, mas elas não elogiam. O homem, mas eles não precisam. Gente, o homem precisa de elogio. E elogio específico. Tá? Fala, minha irmã. Gente, eu atendi uma senhora, ela foi prostituta ali do Parque da Luz, né? E quando assim, a princípio, ela falou assim, é um cliente que está me enchendo a paciência, eu não aguento mais. Aí a senhora trabalha com o quê? Eu falei assim, a senhora trabalha no comércio? A senhora tem uma empresa? A senhora trabalha com o quê? Eu trabalho com o corpo, eu sou prostituta. Aí eu... né? Eu falei, vamos conversar. Peraí. Eu falei, vamos conversar. Eu falei, como assim? Não é assim, para mim, é uma coisa diferente. Eu falei, como assim? Ela falou, acontece o seguinte, ela havia separado do marido depois de 37 anos de casada. Muito triste mesmo, né? E
Aí a filha dela estava passando por um momento financeiro muito difícil, que ela não estava conseguindo conciliar a vida dela lá também. Tá? Ela falou, ó, a única solução que eu achei para ajudar a minha filha foi essa. Né? E ela estava lá no meu trabalho por conta de um cliente que acho que gostou tanto do serviço dela e gostou da forma. É? Sério? E da forma como ela atendeu ele, porque ela conversava muito com ele. E o rapaz era bem mais jovem que ela. O cara era bem mais jovem que ela. Ele tinha acho que 42 e ela já com 60 e pouco. Né? Eu acho que ele tinha em torno disso, 40, 42. E ela dava muita atenção para ele, conversava bastante com ele e tudo, e o cara grudou nela, não queria largar, passou a frequentar a casa dela, e, enfim. E ela falou também que ela atendia várias pessoas lá, e tinha um rapaz em especial, esse moço tinha 24 anos, era casado há 2. E a esposa estava sempre ou estava muito cansada porque ela estava estudando e ele chamava às vezes para conversar. Eu estou cansada, sabe? E eu estou com sono. Ou então, é rapidinho, né? E o cara se encheu. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo, gente, isso? Tá? E olha, e essa mulher, ela teve esse tipo de retorno, vamos dizer que a gente pode chamar isso, né? Esse tipo de retorno, até porque ela era uma mulher que foi casada, ela tinha experiência de lidar com um companheiro. E aí ela pôde ser mais ouvinte, né, vender o corpo por causa daquela necessidade, obviamente, nada aceitável isso, misericórdia, Jesus. Né? Mas foi para esse caminho, acredito até por não ter Deus na vida, né? Mas ela tinha experiência de relacionamento. E as pessoas elas estão carentes de serem ouvidas. Né? Era praticamente para... exatamente. As experiências e os relatos que a gente tem desses locais não é exatamente a questão sexual. São carências de conversa, de reconhecimento, que se há uma coisa que mata um homem, é a falta de reconhecimento. Vocês estão vendo? Gente, agora olha que absurdo, né? E a gente renegar isso. Rejeitar esse tipo de coisa. Usar a nossa boca para denegrir. Você não presta para nada mesmo, você não vale nada. Né? Você é um bola murcha. Você é um... Olha isso. Ai, misericórdia. Olha isso. Com certeza não. Não, e outra coisa, gente, essa questão até do local, isso não voga. Não voga. Sabe, o que eu quero dizer? O que realmente tem importância é essa unidade, é esse reconhecimento de quem é quem ali. O papel que eu executo, desempenho naquela relação, não é igual vamos supor que ela é o homem, não é igual ao dele. Não, eu sou feminina, eu sou dócil, eu sou amorosa, eu sou carinhosa, eu sou entregue, e não um pedaço de pau duro. Exatamente. Vocês estão vendo? Olha aí, ó.
E ela vê isso, né? Porque dá de frente para a casa dela. Então, por mais que ela não queira, ela vê. E em vários horários, né? Não é só amanhã. É tarde, é noite, sabe? Olha aí. Gente, mas o que eu quero destacar para vocês aqui, despertar, tá? A feminilidade, ela está a nosso favor. Então, não a venda, não a negocie, não ache que ela é ruim, não ouça essas buzinas malditas aí, que eu não quero, não estou com vontade. Só de você fazer, já saiu da feminilidade. Entendeu? Não. Brinque com as coisas gostosas da vida. Ache bacana. Considere, elogie. Elogie o cabra. Entendeu? Elogie o tamanho. Elogie a força. Elogie. Entende? Sabe? Ache bonito. Depois da coisa ou durante, que bacana. Sabe? Olha, você... né? Você tem que pôr para cima. Ouça. Tenha colo para ele. E não ao contrário. Senão você está usando aquilo que Deus te deu, né? Distorcendo, deturpando e perdendo. Fala, irmã Ângela. Vocês entenderam o que ela falou? Aí o homem estava na frente dela, depois no dia seguinte ela ficou olhando. Olha que situação, ela trabalha nesses casos. Olha que horror, gente. Sentimento de mágoa mesmo. Viu? Tá? Mexer com virilidade de um homem, se acaba com ele. Mexer com questão de sustento, tá? Falar de trabalho para homem, você acabou com ele. Olha isso. Agora, para chegar nesse nível, né? Por que chega nesse nível? Anos e anos sem conserto, sem uma instrução, sem se deixar, né, ser ensinado, porque, gente, nós temos que nos corrigir o tempo todo. Nós temos que aprender. Por exemplo, olha, vocês olhem para trás. É só isso de mulher que nós temos na igreja? Fala para mim. É claro que não. Cadê as outras mulheres da igreja, gente? Para aprenderem, para consertarem seus relacionamentos ou para edificarem novos relacionamentos. Para começarem, como de jovem aqui nós só temos a Tainá. Cadê as demais jovens? É aprendizado. Nós estamos aprendendo para errar menos, para sermos felizes, para termos uma vida conjugal, uma vida familiar satisfatória. Não adianta depois culpar a Deus. Mas no meu caso, não existe caso perdido para o Senhor. Não existe. Nós precisamos corrigir os nossos comportamentos. A feminilidade da mulher, ela não é um desfavor. Ela te favorece. Ela é algo bom, ela é benéfico, né? E não uma coisa ruim. E isso em todas as instâncias. Você vai conversar com uma pessoa, eu lembro que uma vez a gente foi
era uma loja do Brás, que a gente estava comprando não sei o quê. Aí eu sei que não deu certo e eu fui trocar. E aí, na hora de trocar, a mulher, a coreana, disse que de jeito nenhum ela trocaria. E ela e aí o pastor ficou bravo, muito bravo. E aí eu fui vendo que nenhuma argumentação funcionava. Né? E eu já tinha conversado com ela, mas minha senhora está aqui com etiqueta, com tudo. Foi ontem comprado, tudo certinho. Né? Aí ela fazia assim, não toca, não toca, não troca. Por fim, o pastor chamou a polícia. Aí a polícia veio, tudo, e ela não troca, não troca. Vou para a cadeia, não troca. E o policial lá, a senhora tem que trocar. Aí a vendedora começou a falar que tinha um amigo dela que era bandido e que ia matar, que ia fazer. Aí, ai meu Deus. Aí eu cheguei lá perto dela, enquanto eles estavam lá naquela discussão. Aí eu cheguei perto dela, assim, no balcão. Aí eu falei, por que a senhora não quer trocar? Aí não troca, não troca. Aí eu falei, escuta, eu sei que você tem esse sistema aqui, mas olha, não foi mexido, a roupa está intacta. Olha que confusão. A senhora está permitindo que aconteça. Olha que bobagem. Viu? Se eu ofendi a senhora, o meu marido, o policial, nos perdoa. Quero prejudicar a senhora tem o seu comércio há tantos anos, não é ela? É. Aí eu falei com ela, falei, senhora troca só essa vez? Aí ela disse para mim, eu troco. Eu troco, sim. Eu vou trocar. Ó, fulana, pega a roupa. Troca para ela, troca para ela, troca para ela. Aí, quando iam discutir alguma coisa, aí eu ainda falei para o meu marido, falei, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. Né? Libera. Agradeci ela mansamente. Mas o que eu usei? Eu usei de feminilidade. Eu usei de jeitinho feminino. Eu usei com a minha meiguice, que às vezes é rara, né? Mas eu usei. Mas eu tenho ela. É só você deixar despontar e usar para a coisa certa e realmente entender que você tem isso e você pode usar. Isso tem que acontecer com filhos, que às vezes com filhos você faz de um jeito não dá certo. Você faz na dureza não dá certo. Você vai ter que ir no amor. Você vai ter que ir no carinho. Você vai ter que ir no alisar o rosto. Às vezes você fala para o marido, não vou dar, e fim de papo. Mas você tem a tática. Você senta do lado, começa a alisar o rosto, né? Começa a beijar, começa a dizer, né, o quanto você o ama, né? Elogiando, pondo para cima. Aí depois, então, eu queria falar uma coisa para você. Você faria assim para mim? Sabe que é só por causa disso? Claro. Quanto que precisa? Agora eu quero, porque você tem direito, porque eu tenho direito e você tem obrigação. Já perdeu. Você perdeu. Já era, tá? Use a sua feminilidade para contribuir para o benefício conjugal, para contribuir para o benefício da sua beleza e do seu lar. Beleza. Olha para sua irmã do lado e diga para ela, você é bela. Amém? Tá? Feminilidade a favor da beleza e também do lar. Cuide-se. Se penteie, se perfume, põe uma roupa adequada, que você goste, que fique bem em você. Né?
É, depila-se, né? Faz aquilo que faz bem para você. E outra coisa, cuidado de casa, tá? As feministas odeiam cuidar de casa e de lar. A feminilidade que Deus nos deu é para, como diz a mulher de Provérbios, a Bíblia diz o quê? Que ela cuidava bem da sua casa. Ela não comia o pão da preguiça. Não comia o pão da preguiça. Ela levantava cedo. Ela tinha prazer em passar um aspirador na casa dela. Ela cuidava do lar. Eu sei que serviços caseiros, eles pesam, principalmente quando as irmãs, aquelas que trabalham fora, né? E as que têm muitas atividades. Mas depois, a satisfação em você ver sua casa cheirosa, sua casa limpa, né? Para aquelas que não podem pagar uma faxineira. Eu tenho faxineira, mas eu tenho um dia. O restante, os outros dias, eu limpo. Né? Eu não deixo louça na pia. Tem gente que guarda a louça, gente, debaixo da pia. E fecha. Quando você abre, você cai para trás. Você cai para trás porque está azedo. De um dia para o outro, já começa a cheirar azedo. Né? Então, uma dica, né? Para você, em vez de ficar acumulando, sujou, lavou, gente. Sujou, lavou. Ah, mas... Não, lava e depois você deita. Lava, depois você põe o pé para cima. Sabe? Faz primeiro. Isso é uma dica para você se organizar e para você também se desafogar e não ficar com sentimento de culpa, não sentir cheiro. Não é por causa de sentimento de culpa no sentido de cobrança. É sentido de paz interior. Você poder deitar na sua casa, você poder descansar com tudo organizado. Isso não é querer ser Caxias, nem doente por limpeza, que também não concordo com isso. Tá? Faça no seu limite, mas faça. Porque isso também traz paz para o seu coração. Isso também traz satisfação. Agora, mulheres que escondem as panelas debaixo do coisa, sabe? Deixam as calcinhas viradas com a cara para cima, com os corrimentos, tudo parecendo. Me poupe, que coisa horrível. Né? Então, presta atenção. A feminilidade a favor da tua beleza, mas também do teu lar, do cuidado da sua casa. 1 Pedro 3, versículo 3, fala sobre isso, de a gente ser esta mulher, né? Que não esteja preocupada somente com o exterior, mas o exterior é importante também, como eu disse lá no Cantares que a gente estava falando. Agora, olha o Provérbios 11, 22, eu vou encerrar com esse texto. Provérbios 11, 22, ele diz um negócio muito sério, que eu não destaquei antes, mas eu queria deixar para o final mesmo. Pena que eu não pedi para a Elaine pegar uma foto dessa, que eu tenho certeza que você ia achar. É de uma porca com um anel aqui. Ó. Olha o que diz. Provérbios 11, 22. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Olha isso que tem na Bíblia, gente. Como anel de ouro em focinho de porco. De que adianta, né, você cuidar da parte exterior se você não sabe ter dosagem em tudo que você faz? Então, busque essa dosagem. Busque esse equilíbrio, essa feminilidade. Cuide do teu exterior, né, da tua beleza, cuide da sua casa, cuide. Mas de que adianta também sua casa limpinha e seu marido na rua, porque não aguenta entrar em casa, porque você não deixa nem ele pisar, ele tem que voar. Você não pode, porque ele não pode pisar na sua sala. Ele não pode pisar, ele não pode entrar no banheiro que você lavou. Entendeu? Ele vai voar em outro lugar, minha gente. Né? Olha lá, ó, ela achou. Falei que a Elaine ia achar. Agora, gente, nós somos uma joia, mas não no focinho do porco. Entendeu? Você é uma joia de valor, mas não é para estar no focinho do porco. Amém?
Por quê? Porque você tem valor e você é discreta. Você tem discrição, você tem amor, você tem beleza, você tem feminilidade para atrair seu esposo. Amém? Use, explore a feminilidade a favor seu, a favor do seu casamento, da sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé, vamos orar.